Assim como muitos outros autores, escritores de histórias policiais estão sempre em busca de formas de desafiar as convenções do gênero e criar algo único. Por mais que essa ideia seja legal, ela tem suas limitações. Se o assunto é do seu interesse, você precisa então encontrar um equilíbrio entre a inovação e o respeito pelas regras, sem, é claro, perder o seu estilo próprio de vista. Fique aqui que hoje o nosso assunto é como escrever uma história policial. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Vamos ver agora como você deve esboçar um enredo. Primeiro, pense de trás para frente. Como a maioria das histórias policiais começa com um assassinato ou outra ocorrência do tipo, talvez seja interessante você experimentar essa técnica. Descreva brevemente uma cena de crime misteriosa ou intrigante. Joia sumindo de um cofre, um vidente sendo encontrado morto em uma canoa, ou a secretária de um ministro levando uma bomba até o gabinete do chefe. Depois, tente responder as seguintes perguntas para ter uma ideia geral do enredo. O que poderia ter levado a esse crime? Que motivação uma pessoa teria para cometer essa atrocidade ou tentar incriminar outra pessoa? Que tipo de pessoa teria uma motivação desse tipo? Responda também a perguntas básicas, como quem, o que, quando, por quê e como. Quem cometeu o crime e quem morreu? Qual foi o crime? Quando ele aconteceu? De manhã, à tarde, à noite, de madrugada? Onde ocorreu o crime? Por que que o criminoso agiu desta forma? Como que ele agiu? Segunda dica: decida onde o enredo acontece. Você precisa descrever os cenários onde a história acontece em detalhes, pois estes detalhes é que ajudam o leitor a formar uma imagem mental mais clara dos eventos. Pode ser um cômodo, uma casa, uma cidade ou várias partes do mundo, desde que tudo seja descrito de forma vívida e instigante. A extensão do cenário influencia o desenrolar da história. Por exemplo, dá para incluir muito mais testemunhas quando o crime acontece em uma cidade grande ou um espaço público bem movimentado. Ao passo que isso fica impossível quando ele ocorre em um lugar fechado, mesmo que todos os personagens estejam juntos. Pense nos elementos essenciais do lugar onde a história acontece. Por exemplo, as condições climáticas fazem diferença? Se sim, descreva-as em detalhes. Se não, cite-as em um ponto mais específico ou nem as mencione. A atmosfera mais característica da história policial é mais sombria e taciturna. Terceira dica: pense no protagonista da história. Então, crie personagens interessantes. Todos os agentes de uma história policial têm que ser realistas e verossímeis. Dê nome, traços e jeitos de agir específicos e únicos a cada um dos seus protagonistas. Alguns personagens vão servir de suspeitos, sendo que pelo menos um deles deve ser o criminoso. Alguns são coadjuvantes e têm a função de deixar a história
mais interessante. Nesse caso, você pode criar um par romântico ou uma sogra enxerida, por exemplo. Outros, por sua vez, podem ficar encarregados de resolver o mistério. Personagens bem desenvolvidos agem segundo motivações próprias e ajudam, é claro, a desenvolver a sua história. Você pode optar por um arquétipo clássico, como o detetive genial, a exemplo do que nós vemos o Sherlock Holmes, ou buscar então alternativas. Mas o que você tem é de criar uma ligação pessoal entre o crime e o protagonista, para dar mais peso emocional à sua história. Pode ser algo que tenha a ver, por exemplo, com o passado misterioso desse personagem, um amigo ou um parente próximo que esteja em uma situação de risco, por exemplo. Quarta dica: pense no vilão, ou seja, no antagonista. Quem é o malvado ou a malvada da história? Você pode até pensar em mais de um vilão com características suspeitas para deixar as coisas mais interessantes e fazer com que o seu leitor questione quem seria o verdadeiro vilão. Então, tente descrever o seu vilão, o seu antagonista, mas não tão bem. Você não pode entregar de bandeja para o seu público quem é o criminoso. O leitor vai desconfiar se o texto passar tempo demais com um personagem específico. Crie um vilão que levante algumas suspeitas durante todo o percurso da sua história, mas pense em uma forma de ainda chocar o seu leitor com a revelação do verdadeiro culpado. Incriminar um personagem inocente durante o seu enredo é uma forma até que legal de prender a atenção. Então a pessoa acha que aquele é o vilão e de repente a história dá uma guinada. Você pode trocar o vilão por um parceiro para o detetive. Talvez ele tenha um amigo ou um assistente que o ajude a buscar pistas sobre o crime, como o Watson nas aventuras do próprio Sherlock Holmes. Quem disse que o investigador precisa agir sozinho? E mais, que tal esse parceiro ser o próprio assassino? Pense nos detalhes básicos desses personagens. São homens ou mulheres? Quais são os seus nomes? Então, crie nome para todos esses personagens. Qual a idade deles? Que idade eles têm? Como é a aparência de cada um? Cor dos olhos, do cabelo, da pele, de onde eles são? Onde estão vivendo no início da história? Como se envolve nessa história? Eles são vítimas ou a causa do problema? Quinta dica: pense na cena do crime. Preste bastante atenção a essa parte, porque ela é uma das mais importantes da história. Tente descrever cada detalhe mínimo para o leitor formar uma imagem clara do que houve. Por exemplo, quais são os elementos da cena? Ela depende do período do dia, de dia ou de noite? Crie oportunidades para dar mais mistério ao seu texto. Pense em uma situação em que o crime possa acontecer e você consiga recriar em detalhes na história. Por exemplo, a energia acabou na cidade inteira durante uma tempestade. Alguém deixou o cofre aberto sem querer. Escreva uma imagem bem clara de todas as circunstâncias em volta do crime e que vão passar a integrar esse mistério. Lembre-se da importância do pano de fundo no crime. Você precisa entender bem todo o contexto em que o crime acontece,
para desenvolver bem a sua narrativa. Veja algumas sugestões de um crime. Um furto que acontece em uma sala de aula, o sumiço de algo da mala de um personagem, o surgimento de um objeto estranho em um campo de futebol, por exemplo, uma pessoa que envia bilhetes anônimos e ameaçadores a outra pessoa, alguém que revela segredos alheios na internet e assim por diante. Sexta dica: pense em pistas e no percurso do detetive. Que tipo de pistas você quer criar? Como elas estão ligadas aos possíveis suspeitos? Como vão ser processadas na sua história? Então, tente incluir algumas formas de juntar e processar as provas do crime, como impressões digitais, exames toxicológicos, análise das letras dos suspeitos, coletas de sangue, por exemplo. O detetive deve ser competente no que faz. Então, crie esse personagem bem forte. Pense em como seu detetive ou o protagonista resolve o mistério, mas sem sacrificar, é claro, a personalidade e as qualidades individuais do seu personagem. Não deixe nada óbvio ou batido demais. Sétima dica: peça ajuda a alguém para escrever. Junte alguns amigos que também gostem de escrever e peça ajuda a eles na hora de montar a cena do crime. E em outros detalhes. Bem, em nosso próximo vídeo falaremos sobre a escolha do gênero da história, a escolha da perspectiva, as reviravoltas que você pode criar em sua história. Enfim, daremos o fechamento ao nosso assunto de hoje. Então fica assim, não perca o vídeo 2 que completa então o nosso assunto de hoje. Por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e não se esqueça de compartilhar em sua rede social. Um forte abraço e até o próximo vídeo.